Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz, Senhor. Hoje quero te convidar a mergulhar em uma história que tem o poder de transformar vidas. Uma história de renúncia, amor e milagres. Vamos falar sobre São Francisco de Assis, um homem que, ao abrir mão de tudo, encontrou tudo em Deus. Mas, me diga, você já sentiu que as pressões da vida moderna te afastam do que realmente importa? Que o mundo te cobra por riquezas, status e conquistas, mas o coração clama por paz e propósito? São Francisco nos ensina que o verdadeiro tesouro não está no que possuímos, mas naquilo que entregamos. Ele não apenas viveu isso, ele transformou o mundo ao seu redor, deixando um legado que atravessa séculos. Sua vida é um testemunho de que a fé pode ser simples e profunda, que o amor pode vencer qualquer barreira e que o cuidado pela criação é um ato de louvor a Deus. Oração de São Francisco antes de começarmos essa jornada. Convido você a fazer uma oração conosco, uma oração que ecoa no coração de milhões ao redor do mundo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que essa oração te encha de paz e esperança, porque assim como São Francisco, você também pode ser luz no mundo. Sabia que São Francisco realizou milagres impressionantes? Deixe-me contar alguns deles para você. A pregação aos pássaros. Em uma de suas jornadas, Francisco viu um grupo de pássaros e, com simplicidade, começou a pregar para eles. O mais incrível? Eles ficaram quietos, ouvindo atentamente suas palavras, como se entendessem a mensagem. Ao final, voaram em sinal de alegria. O lobo de Gúbio. Imagine uma cidade aterrorizada por um lobo feroz. São Francisco, movido pela compaixão, foi ao encontro do animal e, com palavras de amor e coragem, o domesticou. O lobo, antes violento, passou a viver pacificamente com os habitantes da cidade. O milagre do pão multiplicado. Durante uma visita a um convento, Francisco abençoou os poucos pães que tinham e, milagrosamente, eles se multiplicaram, alimentando todos que estavam presentes. Os estigmas de Cristo. Francisco foi agraciado com as marcas da paixão de Cristo em seu próprio corpo, enquanto rezava no Monte Alverne, um sinal de sua profunda união com Deus. A cura de doentes, ele curou. Muitos, incluindo um homem com lepra que, ao receber um abraço de Francisco, encontrou a cura. Esse gesto mostrou que a compaixão pode transformar até mesmo as piores enfermidades. Esses milagres não são apenas histórias de fé, mas lembretes de que o amor e a entrega a Deus podem realizar o impossível. Agora, deixe-me te perguntar, o que você precisa transformar na sua vida? Um coração ferido? Um desafio que parece intransponível ou uma necessidade de encontrar paz em meio ao caos? Assim como São Francisco confiou plenamente em Deus, você também pode se inspirar nessa história e buscar essa mesma confiança. Se essa história está te tocando, não perca a chance de se aprofundar ainda mais. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar outros vídeos como este, cheios de fé e inspiração. Deixe também o seu comentário, porque queremos saber qual parte da história de São Francisco mais te inspira. Você já sentiu que sua vida precisava de algo mais? Algo que desse sentido às suas lutas diárias, que trouxesse paz ao caos do dia a dia? Hoje, quero compartilhar com você a história de um homem que encontrou a verdadeira riqueza no simples, a força na humildade e o propósito na entrega total a Deus. Seu nome é São Francisco de Assis. São Francisco não nasceu santo. Ele era como muitos de nós, preso às ambições, aos prazeres e aos sonhos de grandeza. Mas sua transformação não foi apenas uma mudança de vida, foi um exemplo para o mundo. Ele nos mostra que, mesmo em meio aos desafios mais difíceis, é possível ouvir o chamado de Deus e seguir por um caminho de fé e amor. Imagine um jovem rodeado por luxo e festas,
vivendo como se o mundo lhe pertencesse. Agora imagine esse mesmo jovem, abrindo mão de tudo para se tornar um símbolo de humildade e devoção. É sobre essa transformação radical que vamos falar hoje. Francisco nasceu em 1181, em Assis, uma pequena cidade italiana. Filho de um próspero comerciante de tecidos, Pietro di Bernardone, e de Pica Bourlemont, ele cresceu cercado de riqueza e conforto. Desde jovem, era conhecido por sua alegria contagiante e seu carisma natural. Amava festas, músicas e tudo o que a vida poderia oferecer de prazeroso. Seu pai sonhava que Francisco assumisse os negócios da família e continuasse a expandir sua fortuna. Ele foi educado para ser um comerciante de sucesso, mas no fundo, o jovem Francisco sentia que algo estava faltando. Era como se todo o luxo ao seu redor não pudesse preencher um vazio em sua alma. Esse vazio era a voz de Deus, que já começava a chamar Francisco para uma vida diferente. Mas ele ainda não estava pronto para ouvir. Como muitos de nós, ele estava distraído com as coisas do mundo, acreditando que elas poderiam trazer felicidade verdadeira. A grande virada na vida de Francisco começou com uma guerra. Em 1202, Assis entrou em conflito com a cidade vizinha de Perugia. Como filho de uma família influente, Francisco não hesitou em participar. Ele estava em busca de glória, querendo provar seu valor como guerreiro, mas o que encontrou foi o sofrimento. Francisco foi capturado e passou um ano inteiro como prisioneiro. Durante esse tempo, ele enfrentou fome, doenças e a constante lembrança de que sua vida estava nas mãos de outros. Foi nesse período que ele começou a questionar tudo. Por que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Quando foi finalmente libertado, Francisco não era mais o mesmo. Ele voltou para casa com o corpo enfraquecido, mas o espírito inquieto. Algo dentro dele estava prestes a mudar para sempre. De volta a Assis, Francisco começou a buscar respostas. Ele se afastou das festas e dos negócios da família, passando mais tempo sozinho em oração. Em uma de suas caminhadas solitárias, entrou na igreja de São Damião, que estava em ruínas. Ali diante do crucifixo, ele ouviu a voz de Deus: Francisco, restaure a minha igreja que está em ruínas. Francisco interpretou essas palavras de forma literal. Ele vendeu tecidos do pai para arrecadar dinheiro e começou a reconstruir a igreja de São Damião com suas próprias mãos. Mas essa ação foi apenas o começo. Deus não estava falando apenas da igreja física, mas da espiritual, da necessidade de restaurar a fé e a simplicidade na vida cristã. Essa decisão causou um grande conflito com seu pai, que ficou furioso ao ver Francisco usar os bens da família para algo que ele considerava sem importância. Francisco então tomou a decisão mais radical de sua vida. Abriu mão de toda a herança, de sua riqueza e de sua posição social. Diante do bispo e de sua comunidade, ele tirou suas roupas finas, ficando apenas com uma túnica simples. Agora, posso dizer com confiança: Pai nosso que estás nos céus, pois renunciei a tudo pelo reino de Deus. A partir desse momento, Francisco começou sua jornada como um servo de Deus. Ele adotou uma vida de pobreza radical, vivendo entre os pobres e cuidando dos necessitados. Ele acreditava que a verdadeira riqueza estava na simplicidade e no serviço ao próximo. Uma das histórias mais conhecidas dessa fase de sua vida é a pregação aos pássaros. Certo dia, ao caminhar por um bosque, ele viu um grande grupo de pássaros reunidos. Parou e começou a falar com eles sobre o amor de Deus. Incrivelmente, os pássaros ficaram quietos, como se estivessem ouvindo suas palavras. Quando terminou, eles voaram em círculos, como se estivessem agradecendo. Essa cena é um reflexo do coração de Francisco, que via toda a criação como parte da família de Deus. Pássaros, árvores, rios e montanhas eram seus irmãos e irmãs. Após renunciar à sua herança e abraçar uma vida de pobreza, São Francisco de Assis começou a atrair atenção por sua maneira de viver. A simplicidade, a alegria e a profunda espiritualidade de Francisco cativaram o coração das pessoas. Ele não fazia discursos complexos, nem buscava impressionar. Sua mensagem era direta, cheia de amor e ressoava profundamente com aqueles que o ouviam.
Francisco não demorou a encontrar os primeiros companheiros que se uniriam a ele em sua missão. Homens simples, trabalhadores e até pessoas ricas, que estavam cansadas de suas vidas superficiais, começaram a segui-lo. Entre eles estava Bernardo de Quintavalle, um rico comerciante de Assis, que foi o primeiro a vender tudo o que possuía para viver como Francisco. Essa pequena comunidade cresceu rapidamente, movida pelo exemplo do fundador. Não havia regras complexas, apenas o desejo de viver o Evangelho com pureza, ajudar os pobres, cuidar dos doentes e amar a criação de Deus. Assim, nasceu a Ordem dos Frades Menores, que ficaria conhecida como os franciscanos. Francisco tinha um olhar especial para a criação. Ele via os elementos da natureza como irmãos e irmãs, todos conectados pelo amor de Deus. Não é à toa que ele é lembrado como o padroeiro dos animais e da ecologia. Uma das histórias mais emblemáticas sobre esse amor é a do lobo de Gubbio. A pequena cidade de Gubbio estava sendo aterrorizada por um lobo feroz, que atacava os moradores e seus rebanhos. Apavorados, os habitantes tentaram de tudo para capturar ou afastar o animal, mas sem sucesso. Quando Francisco ouviu sobre o problema, decidiu intervir. Ele foi até o local onde o lobo vivia, sem armas ou proteção. Ao encontrar o animal, fez o sinal da cruz e com firmeza falou: "Irmão lobo, em nome de Deus, peço que pare de fazer o mal e viva em paz com os homens." Para a surpresa de todos, o lobo abaixou a cabeça e se aproximou de Francisco, como se entendesse suas palavras. O santo fez um pacto com o animal. Ele não atacaria mais ninguém, e os habitantes de Gubbio se comprometeriam a alimentá-lo. A partir daquele dia, o lobo viveu pacificamente na cidade, tornando-se quase um mascote dos moradores. Essa história não é apenas um relato de poder espiritual, mas um exemplo do amor de Francisco por toda a criação. Ele enxergava até mesmo em um lobo feroz a possibilidade de reconciliação e paz. Conforme a fama de Francisco crescia, ele passou a ser reconhecido por autoridades da igreja e líderes locais. Muitas pessoas queriam ouvir sua mensagem e ver de perto como ele vivia. Porém, Francisco nunca se deixou levar pela fama ou pelo reconhecimento. Ele continuava a usar roupas simples, feitas de pano grosseiro, e a andar descalço pelas estradas. Um momento marcante dessa humildade foi quando ele viajou até Roma para encontrar o Papa Inocêncio III. Francisco queria que sua ordem fosse reconhecida oficialmente pela igreja, mas sua aparência e simplicidade causaram estranheza. Ele parecia um mendigo, alguém insignificante. No entanto, ao ouvir Francisco falar, o Papa ficou profundamente impressionado. Ele percebeu que aquele homem simples carregava uma mensagem que a igreja precisava. Assim, deu sua aprovação para a Ordem dos Frades Menores, marcando o início de uma nova etapa na vida de Francisco. Um dos milagres mais conhecidos de São Francisco aconteceu durante suas andanças. Ele estava viajando com alguns companheiros quando se deparou com um grupo de pássaros em um campo. Francisco parou e, cheio de alegria, começou a falar com eles. "Irmãos pássaros, agradeçam a Deus que lhes deu asas para voar, roupas de penas, um canto belo e a liberdade para viver onde quiserem. Louvem o Criador, pois Ele cuida de vocês com tanto amor." Os pássaros, que normalmente voariam ao perceber a presença humana, ficaram imóveis, como se estivessem ouvindo cada palavra. Quando Francisco terminou, eles levantaram voo em círculo, como se estivessem celebrando. Esse milagre ilustra como sua mensagem de amor e cuidado com a criação tocava não apenas as pessoas, mas toda a obra de Deus. Francisco enxergava beleza e propósito em tudo o que Deus criou, e isso inspirava aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. Francisco dedicou sua vida a servir aos pobres e aos marginalizados. Ele não fazia distinção entre ricos e pobres, entre pecadores e santos. Para ele, todos eram filhos de Deus e mereciam amor e respeito. Uma das histórias que melhor ilustra sua dedicação é o episódio em que ele encontrou um homem com lepra. Naquela época, os leprosos eram evitados por todos, vivendo isolados e sofrendo preconceito. Mas Francisco, ao ver o homem, não recuou. Ele se aproximou,
abraçou-o e cuidou de suas feridas. Esse gesto, simples e cheio de compaixão, transformou a vida daquele homem e de todos que testemunharam a cena. Francisco nos ensina que o verdadeiro serviço cristão está em amar sem medo, sem julgamentos e sem esperar nada em troca. Enquanto sua fama crescia, São Francisco tornou-se mais do que apenas um pregador ou um líder espiritual. Ele passou a ser um verdadeiro embaixador da paz. Em um período marcado por guerras, disputas territoriais e conflitos religiosos, sua mensagem era um bálsamo para muitos corações aflitos. Francisco acreditava que a paz começava no coração de cada pessoa. Ele pregava que antes de buscar resolver os conflitos do mundo, era preciso encontrar a reconciliação dentro de si mesmo e com Deus. Sua oração, conhecida até hoje, encapsula essa visão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Esse clamor tocava profundamente as pessoas, especialmente aquelas que estavam cansadas da violência e das divisões. Sua presença era tão pacificadora que muitas vezes até adversários em guerra se sentiam compelidos a abaixar as armas apenas por ouvi-lo falar. O episódio do Lobo de Gúbio não apenas mostrou o poder espiritual de Francisco, mas também sua capacidade de restaurar a harmonia onde havia medo e conflito. Após o pacto feito entre Francisco e o lobo, a cidade de Gúbio passou a vivenciar uma paz inédita. Os moradores começaram a cuidar do animal, e ele, por sua vez, tornou-se um símbolo vivo da mensagem de Francisco. Até as criaturas mais temidas podem ser transformadas pelo amor. Isso gerou um impacto duradouro na comunidade, mostrando que a verdadeira reconciliação é possível quando há compaixão e diálogo. Essa história rapidamente se espalhou por toda a Itália, atraindo ainda mais pessoas interessadas em seguir o exemplo de Francisco. Muitos se perguntavam: se ele conseguiu trazer paz até para um lobo, o que ele pode nos ensinar sobre a paz em nossas vidas? Um dos momentos mais marcantes da vida de Francisco foi o milagre dos estigmas de Cristo. Em 1224, enquanto orava no Monte Alverne, Francisco teve uma visão de Jesus crucificado. Durante essa experiência mística, ele sentiu uma dor intensa e percebeu que marcas haviam surgido em suas mãos, pés e lado, os mesmos lugares em que Jesus foi ferido na cruz. Essas marcas, conhecidas como estigmas, foram um sinal visível de sua profunda união com Cristo. Embora ele tenha mantido humildade e discrição sobre esse milagre, as pessoas que conviviam com ele testemunharam os estigmas e ficaram impressionadas com o nível de sua devoção. Francisco nunca buscou chamar atenção para si mesmo, mas esse milagre tornou-se uma prova concreta de sua santidade e do quanto sua vida estava alinhada com os ensinamentos de Jesus. São Francisco também é lembrado como o criador do primeiro presépio, uma tradição natalina que ainda é muito forte no mundo inteiro. Em 1223, ele organizou uma representação ao vivo do nascimento de Jesus em uma gruta, usando pessoas e animais para recriar a cena bíblica. Francisco tinha o objetivo de tornar a mensagem do Natal mais acessível e tangível para as pessoas. Ele queria que todos pudessem entender o significado do nascimento de Cristo e sentir-se parte dessa história de amor e salvação. Essa iniciativa não apenas emocionou aqueles que presenciaram o presépio, mas também deu origem a uma das tradições mais belas do cristianismo que perdura até hoje. A influência de Francisco ultrapassava fronteiras. Sua simplicidade, humildade e amor incondicional a Deus inspiraram não apenas seus contemporâneos, mas também gerações futuras. Pessoas de todas as classes sociais, desde os mais humildes até líderes religiosos, buscavam conselhos com ele e desejavam viver de acordo com os princípios que ele pregava. A ordem franciscana continuava a crescer, alcançando novos territórios e levando a mensagem de Francisco a todos os cantos do mundo. Mais do que um homem, Francisco se tornara um exemplo vivo de que a fé e o amor podem transformar não apenas vidas individuais, mas também comunidades inteiras. A vida de São Francisco de Assis sempre foi marcada por sua dedicação aos pobres e marginalizados.
Ele enxergava nessas pessoas o rosto de Cristo e fazia questão de tratá-las com o máximo de dignidade. Em uma época em que os leprosos eram rejeitados e viviam isolados, Francisco ousou fazer o oposto. Um dos episódios mais impactantes foi quando ele encontrou um homem com lepra enquanto caminhava pelas estradas. Francisco sentiu um impulso de repulsa ao vê-lo, mas algo em seu coração o desafiou. Ele decidiu não apenas cumprimentar o homem, mas abraçá-lo e beijá-lo. Essa atitude chocou aqueles que presenciaram a cena, mas para Francisco foi um momento de profunda conversão. Esse ato simbolizou algo maior, o chamado de Deus para que todos abracem os mais necessitados, sem medo ou preconceito. Muitas pessoas que testemunharam a coragem de Francisco começaram a se perguntar como poderiam também viver essa compaixão em suas próprias vidas. A mensagem de São Francisco não se limitava às terras de Assis. Ele acreditava que a paz deveria ser universal e transcender diferenças culturais e religiosas. Durante as cruzadas, enquanto muitos iam para a guerra em nome da religião, Francisco escolheu um caminho diferente. Ele decidiu viajar até o Egito, onde as tropas cristãs enfrentavam o exército muçulmano liderado pelo sultão Malik al-Kamil. Francisco não foi ao encontro do sultão com intenções de guerra, mas de diálogo. Ele acreditava que o amor de Deus era maior do que qualquer barreira e que a paz era possível mesmo entre inimigos. Ao chegar ao acampamento muçulmano, Francisco foi recebido com desconfiança, mas sua humildade e coragem impressionaram o sultão. Os dois passaram dias conversando sobre fé, espiritualidade e o propósito da vida. Embora Francisco não tenha convertido o sultão ao cristianismo, ele deixou uma mensagem de respeito e fraternidade que ecoaria por gerações. Essa atitude foi uma demonstração clara de que a paz não é conquistada pela força, mas pelo diálogo e pela compreensão mútua. Em outra ocasião, Francisco visitou um convento onde as irmãs estavam enfrentando escassez de alimentos. As poucas porções de pão que tinham eram insuficientes para alimentar todas as pessoas presentes. Movido pela compaixão, Francisco orou e abençoou os pães. Milagrosamente, o alimento começou a se multiplicar, permitindo que todos fossem alimentados e ainda sobrasse. Esse episódio não apenas supriu uma necessidade física, mas também fortaleceu a fé das pessoas que testemunharam o ocorrido. Francisco sempre acreditou que Deus cuidava de seus filhos e que aqueles que viviam com fé e simplicidade jamais seriam abandonados. A multiplicação dos pães foi mais um sinal de que a providência divina estava presente em sua vida e em sua missão. Enquanto a ordem dos frades menores crescia rapidamente, Francisco percebeu que muitas pessoas queriam seguir seus ensinamentos, mas não podiam abandonar suas famílias ou responsabilidades. Para incluir esses fiéis, ele fundou a Ordem Terceira Franciscana, destinada a leigos que desejavam viver os valores franciscanos em suas vidas cotidianas. Essa ordem permitia que comerciantes, agricultores e outros trabalhadores participassem da missão de Francisco sem precisar abandonar suas profissões. Era uma maneira de levar o Evangelho para além dos mosteiros, integrando a espiritualidade à vida comum. A Ordem Terceira tornou-se um movimento poderoso, mostrando que a santidade não está reservada apenas para religiosos, mas pode ser vivida por qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Francisco sempre dizia: todos podem ser instrumentos de Deus onde quer que estejam. Nos últimos anos de sua vida, Francisco começou a sofrer com problemas de saúde. Sua dedicação extrema ao trabalho, jejuns prolongados e a exposição constante às intempéries enfraqueceram seu corpo. Ele também convivia com as dores dos estigmas, que permaneciam como um lembrete constante de sua união com Cristo. Apesar das dificuldades físicas, Francisco nunca deixou de pregar ou de cuidar dos outros. Ele aceitava o sofrimento com alegria, acreditando que era uma forma de compartilhar a paixão de Cristo. Em seus momentos finais, ele compôs o Cântico das Criaturas, uma oração de louvor a Deus por toda a criação. Francisco faleceu em 3 de outubro de 1226, rodeado por seus companheiros e cheio de paz. Antes de partir, pediu que fosse colocado diretamente no chão,
como sinal de sua total humildade. Suas últimas palavras foram um cântico de gratidão ao Senhor, reafirmando seu compromisso com a simplicidade e o amor até o fim. São Francisco de Assis foi um homem que, mesmo em vida, já era visto como alguém extraordinário. Após sua morte, sua influência não apenas continuou, mas cresceu de maneira surpreendente. As pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo compartilhavam histórias sobre sua humildade, seu amor aos pobres e os milagres que Deus realizou através dele. Francisco não buscava glória ou reconhecimento, mas sua vida impactou tantas pessoas que ele se tornou um símbolo de renovação espiritual. Logo após sua morte, começou o processo de canonização, e em 16 de julho de 1228, apenas 2 anos depois de seu falecimento, o Papa Gregório IX o declarou santo. Durante a cerimônia, o Papa o descreveu como um exemplo perfeito de alguém que viveu o Evangelho. A canonização de São Francisco foi acompanhada por uma onda de devoção popular. Igrejas foram construídas em sua homenagem, incluindo a grandiosa Basílica de São Francisco de Assis, onde seus restos mortais foram depositados. Essa basílica tornou-se um dos principais centros de peregrinação do mundo cristão. A Ordem dos Frades Menores, fundada por Francisco, não apenas sobreviveu, mas floresceu após sua morte. O carisma de Francisco continuou a atrair novos seguidores que se inspiravam em sua vida e em seus ensinamentos. Os franciscanos expandiram-se rapidamente pela Europa e além, levando a mensagem de humildade, simplicidade e amor ao próximo para terras distantes. Eles desempenharam um papel crucial em diversas áreas, como a educação, a assistência aos pobres e a preservação cultural. Além disso, a Ordem Terceira Franciscana, criada por Francisco para incluir leigos, continuou a crescer e a inspirar pessoas a viverem os valores franciscanos em suas vidas diárias. Até hoje, os franciscanos são conhecidos por seu compromisso com a justiça social, o cuidado com o meio ambiente e a defesa dos marginalizados. São Francisco viveu em uma época em que a Igreja enfrentava críticas por seu excesso de riqueza e por estar, em muitos casos, desconectada das necessidades do povo. Sua vida de pobreza e serviço foi uma resposta direta a essas questões, mostrando que o verdadeiro poder da Igreja estava em sua conexão com os mais necessitados. Sua influência ajudou a iniciar uma reforma espiritual, que chamou atenção para a necessidade de viver o Evangelho de maneira mais autêntica. Francisco lembrou ao mundo que a essência do cristianismo não está nas grandes construções ou nas riquezas materiais, mas no amor, na compaixão e na humildade. Esse legado ressoa até hoje. Em 2013, o Papa Francisco escolheu seu nome inspirado em São Francisco de Assis, afirmando que queria liderar a Igreja com o mesmo espírito de simplicidade e serviço. Os milagres associados a São Francisco continuam a ser uma parte fundamental de sua história. Seus feitos extraordinários são lembrados não apenas como manifestações de poder, mas como sinais do amor de Deus por meio de sua vida. O lobo de Gúbio, por exemplo, tornou-se um símbolo de reconciliação. Pessoas que conhecem essa história muitas vezes refletem sobre como podem resolver seus próprios conflitos e trazer paz às suas vidas. A pregação aos pássaros lembra o cuidado com a criação e inspira movimentos ecológicos ao redor do mundo. Francisco é um dos poucos santos que transcenderam as barreiras religiosas, sendo admirado por pessoas de diversas crenças por sua mensagem universal de respeito ao meio ambiente e a todas as criaturas. Os estigmas de Cristo continuam sendo um dos milagres mais misteriosos da história da Igreja. Um lembrete poderoso da união espiritual que Francisco alcançou com Deus. O mundo de hoje enfrenta desafios que, em muitos aspectos, ecoam os problemas da época de São Francisco. A desigualdade social, a destruição do meio ambiente, os conflitos religiosos e a busca desenfreada por riqueza e poder continuam a afligir a humanidade. Por isso, a mensagem de São Francisco é mais relevante do que nunca. Ele nos convida a buscar uma vida mais simples, focada no que realmente importa: amar a Deus,
cuidar do próximo e proteger a criação. Francisco não era um homem perfeito, mas sua disposição de ouvir o chamado de Deus e viver de acordo com ele é um exemplo para todos nós. Sua vida nos desafia a refletir. Estamos realmente vivendo de maneira que agrada a Deus? Como podemos ser instrumentos de paz e amor em um mundo tão dividido? Essas perguntas são um convite para que cada um de nós encontre sua própria maneira de seguir os passos de Francisco, seja ajudando os mais necessitados, promovendo a paz em nossas comunidades ou cuidando do planeta. São Francisco de Assis não foi apenas um homem de seu tempo. Ele é um exemplo eterno de como a fé, o amor e a humildade podem transformar vidas e inspirar gerações. Sua mensagem nos lembra que, mesmo em um mundo cheio de desafios, é possível encontrar alegria na simplicidade, força no serviço e propósito na devoção. E assim concluímos a história de São Francisco de Assis.